Indo para a nossa segunda apresentação da inorgânica por aí, hoje a gente vai falar de uma coisa que é comum, acho que algumas pessoas percebem, outras não, mas existe bastante produções literárias e artísticas, principalmente cinematográficas, que relacionam doenças, certo, com comportamento de personagens, digamos assim. Um dos mais famosos dessas obras é o Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll, que viveu entre lá no século XVIII, próximo do século XIX, certo? E os personagens deles, né, obviamente o livro tem uma crítica ao sistema político, à monarquia, assim por diante, ele pode ser visto desse lado, mas um personagem especificamente, que é um dos que chama mais atenção durante a leitura ou assistir os filmes, né, é o Chapeleiro Maluco. Existe uma expressão em inglês britânico, mad as a hatter, louco como um chapeleiro, né, que se originou justamente um pouco depois, né, na época do Lewis Carroll, no final da vida dele, lá na Inglaterra vitoriana, que está relacionada então com uma doença ocupacional especificamente, né, chamada doença do chapeleiro louco, que é relacionada a envenenamento por mercúrio. Ocupacional, como diz, está relacionado a uma profissão. Então, sintomas dessa doença podem ser detectados no personagem. Existe, às vezes, alguns comentaristas que dizem que não há relação, mas na época houve, principalmente na Inglaterra vitoriana, quando a Inglaterra se desenvolveu bastante, né, começou a fazer a invasão de outros países, outros territórios para ocupação, e com isso um fluxo de dinheiro aumentou muito, as classes sociais que ganhassem dinheiro começaram a consumir mais, e na fabricação de produtos que essas classes consumiam, no final das contas, havia esse problema, né? Especificamente na produção de feltro, que era usado para tanto para chapéus quanto para móveis e assim por diante. Então aqui, né, dois pontos que são importantes são a cartola dele, né, o chapéu, a poltrona que em princípio também seria feito de feltro, né, até capas de livros e equipamentos industriais. Então vamos falar do feltro um pouco e como que ele era fabricado para a gente entender o que isso tem a ver com a parte de bioinorgânica. O feltro é um tecido não tecido. O que significa isso? Que você faz ele da mesma maneira que se faz papel. Você não fia ele, né? O feltro não é feito por fios contínuos. Você não tece ele. Você comprime esses fios ficam emaranhados, como aqui nessa fotomicrografia aqui. E esse emaranhamento e a interação intermolecular que existe entre esse material é que mantém o material coeso. Então, uma folha de papel, se você romper essas interações, puser na água, por exemplo, as fibras se soltam, as fibras de celulose se soltam, o papel desmancha. O feltro, a maneira como se fabrica, ele tem um aglutinante. Então, mesmo que você molhe ele, ele não vai fazer isso. Mas se não houvesse esse aglutinante, isso acontecia. E antes da invenção dos polímeros sintéticos, porque hoje basicamente a grande maioria do feltro é feito por polímero sintético, principalmente poliéster, mas não totalmente, eles eram feitos de pelos de animais, incluindo coelho, carneiro, a lã do carneiro e da ovelha, né? O castor, que é esse bichinho aqui, que é aquele um que constrói represas, urso, muitas vezes você assiste filmes, né, da época, principalmente retratando a época do século XVII, XVIII, XIX, nos Estados Unidos, no Oeste ou no Meio-Oeste, onde há caçadores de peles de animais. Boa parte dessas peles era para fabricação de feltro, para esses tipos de aplicação. Camelo também, etc. Então o castor era bastante caçado, essa é a pele dele. Eles têm que remover os pelos, fica o couro e os pelos é que interessam, para poder fazer o feltro, que seria o feltro de qualidade, digamos assim. Esse daqui é uma foto de um feltro, de uma estrutura de feltro feito a partir de lã de carneiro, certo? Então, como eu disse,
Chapéus, casacos, revestimentos de móveis e até algumas caldeiras industriais eram revestidas com feltros como isolante térmico, principalmente, né? Podia ser também do lado de dentro ou do lado de fora. E o processo naquela época era, obviamente, a maior parte dele manual. Aqui é uma cena de uma fábrica onde você faz o processamento do feltro e depois tem que moldar ele com cones para poder fazer chapéus, certo? Aqui alguns estilos de chapéus feitos com pelo de castor, né? Então desde chapéu naval, né? Vários chapéus militares, até aqueles sociais, dependendo da classe social, você tinha um modelo e um custo. Hoje em dia ainda se faz esse chapéu de estilo mais moderno, chapéu de pelo de castor, né? Aí dizem aquela história toda que o castor é criado em cativeiro, é feito para isso, etc. e tal. Mas ainda se consome isso como desnecessariamente como uma moda, certo? A ideia, né, é que o processo de você remover os pelos que é um problema. Então você tinha que remover eles de uma maneira fácil, com alto rendimento. Então, no início do século XVIII, um processo chamado carotting, né, era utilizado para dissolver e separar escamas de queratina, né, que existiam junto aos pelos. Então, aqui é uma microscopia de um pelo de castor, esse daqui é de um cabelo humano, certo? Então, a gente vê que existem essas escamas aqui que é feito de queratina, o próprio pelo, o cabelo é feito disso. Ela é um pouco mais lisa no pelo do castor, mas o que eles queriam dizer é que você tinha que remover a queratina que estava entre a interface do pelo com o couro. Então, você tinha que dissolver aquilo para o pelo soltar mais fácil. Então, esse carotting, que a ideia era usar esse processo para dissolver, separar essas escamas de queratina do restante do pelo. Então, facilitava o processo e gerava um produto de melhor qualidade. Para isso, se utilizava uma solução de nitrato de mercúrio, aqui quem entra o mercúrio, em ácido nítrico a quente. Então, você tinha que fazer essa solução e daí você colocar essa solução em ácido nítrico quente para poder tratar o couro para separar o pelo. E isso era feito tanto pelos fabricantes de feltro quanto pelos próprios chapeleiros, porque eles queriam produzir o próprio feltro, porque é aquela história, se eu produzo a matéria-prima, eu consigo fazer de melhor qualidade, ou variação de qualidades, e eu pago mais barato. Então, tanto as fábricas de feltros quanto os chapeleiros, ou os moveleiros também, fabricavam o próprio feltro e utilizavam esse processo de carotting. E ele vem, né, o carotting tem a ver com carrot do inglês. Por quê? O nitrato de mercúrio, né, ele gera uma solução incolor. Ele é branco, a hora que você dissolve, ele gera uma solução incolor em meio ácido, que é o meio de ácido nítrico que é utilizado. Entretanto, a queratina é uma proteína, né? Então os pelos e os cabelos dos animais e os nossos são basicamente unhas também, chifres, são feitos de queratina. Então são proteínas que têm uma estrutura de forma de fibrosa, né? Ela forma fibras, e os aminoácidos, ela tem bastante aminoácidos que compõem ela com enxofre, ou grupos tióis, aminoácidos do tipo cisteína, por exemplo. Além desses daqui, né, você tem os OHs, tem NH3, NH2, os carboxílicos, etc. Então, todos são alvos para coordenação de metais. O mercúrio é um ácido mole de Pearson, e ele prefere bases moles. Então, dentre essas daqui, as bases têm mais características moles, né, a mais mole de todas é o tiol. Então, ele prefere a ligação com o tiol. Quando ele forma essa ligação com o tiol da proteína, o que acontece existe uma variação da força do campo ligante, né, que a gente viu lá, o desdobramento muda e ele se transforma, por exemplo, ele passa a ter, né, uma absorção do visível que gera uma cor que lembra a cor da cenoura, do carrot em inglês, cenoura, por isso que ele chamava de carrot. Então ele dava essa coloração, que para alguns era agradável, inclusive era mantida, né? E aqui é um exemplo do sulfeto de mercúrio. Ele tem essa coloração parecida. Então, provavelmente o que acontecia era a associação do mercúrio, a coordenação do mercúrio em grupos tióis.
O H aqui mais é um ácido duro de Pearson, próton, então ele é fácil de ser liberado por causa da diferença de eletronegatividade, e com isso o mercúrio tinha preferência desse sítio de ligação aqui, porque os outros têm características mais de bases duras. E aí esse processo facilitava, dissolvia, né, de certo modo, porque transformava a queratina, né, tirava a ligação de disulfeto, às vezes, que se forma, que quando você tem dois tióis próximos, eles podem perder os hidrogênios e se ligar um ao outro. E com isso, então, você separa as fibras. Então, essa que era a ideia da dissolução da queratina ou da separação. O problema é que nesse processo você gerava, por estar em ácido a quente, né, vapores, tanto que vapores de compostos com mercúrio 2+, quanto do próprio mercúrio metálico. Aqui são duas imagens. Isso daqui é uma placa com mercúrio metálico, placa de Petri, né, um recipiente com mercúrio metálico, e ele está sob luz ultravioleta. Não aparece aqui como sendo cor, mas por causa da câmera que foi utilizado, o filtro que foi utilizado para poder ver a imagem, certo? Então, o que você está vendo nessas sombras aqui são vapores de mercúrio. E tanto a baixa temperatura quanto a temperatura mais alta, o mercúrio metálico libera vapores de mercúrio zero. Então, se você estocava, né, o mercúrio, seja ele no formato de metal para produzir o sal, seja no formato de nitrato, ou seja ele no estado zero, você sempre estava inalando vapores de mercúrio. E com os anos, né, de exposição a esses vapores, os chapeleiros, os fabricantes, né, desenvolviam o tal do mercurialismo, que tem o nome técnico de eritismo mercurial. E dentre os sintomas principais que estão incluídos na doença são distúrbios de motricidade, ou seja, você não tem muito controle motor ou fica muito excitado, né? Um dos sintomas neurológicos é euforia, irritabilidade, depressão e insônia. Então, o personagem do Lewis Carroll, também, se vocês prestarem atenção na performance dos atores ou na leitura, você vai ver que ele tem essas variações como se fosse um comportamento bipolar, né? Momentos de euforia, momentos de irritabilidade, momentos de problemas de coordenação motora e assim por diante. Então, reflete um pouco, obviamente o personagem não tem esses a todo instante, né, esses sintomas, mas ele reflete um pouco essa ideia do ser maluco. Então, o maluco aí no caso, né, porque os chapeleiros acabavam se comportando desse jeito com o tempo, decorrentes desse processo, né. Atualmente, uma das coisas que é bastante preocupante é que são as contaminações antropogênicas de mercúrio, principalmente no Brasil, né. Nós vimos, vocês vão ver na aula, na verdade, que existe aquele problema de contaminação de animais marinhos que acabam trazendo, né, de volta o mercúrio para as praias através justamente da associação do mercúrio com os pelos que eles trocam durante a primavera nas praias do Pacífico Norte, na costa oeste dos Estados Unidos, né, na parte norte dessa costa oeste, as praias estão contaminadas por mercúrio por conta dos pelos dos animais. E o que acontece é um processo de biomagnificação, que a gente fala. Aqui no Brasil tem dois principais fontes. Um é do próprio usuário, né, que é o garimpo artesanal, ou garimpo ilegal até, que é feito com a bateia, né? A bateia é essa bacia onde ele vai girando a água do rio, que ele tira do rio normalmente, esse garimpo é feito em corpos aquáticos, e ele, fazendo aquele movimento circular da bateia, ele separa, como o pó de ouro, normalmente, as partículas que têm ouro são mais pesadas, elas ficam no fundo, e a areia e os outros resíduos acabam sendo jogados para fora. Esse é o processo. No final, para ele separar o pó de ouro do que sobrou lá, ele faz uma liga com mercúrio. Então, a hora que você joga mercúrio metálico, todo garimpeiro tem um potinho com mercúrio metálico, ele joga lá dentro, faz esse amálgama, e depois, aqui é um exemplo dele transferindo esse amálgama por um pote, certo? Separado, que ele vai levar depois para ser separado e vendido. Na venda, o que acontece, ele pode fazer isso, ou o próprio comprador faz. Para separar o mercúrio do ouro, eles acabam vaporizando o mercúrio, porque o ponto de ebulição do mercúrio é bem menor do que o do ouro.
Então eles tacam fogo, realmente usam maçarico, aquele vapor sai todo e acaba sendo inalado por eles. Estima-se, né, que por ano, só desse processo aqui, 100 toneladas de mercúrio sejam despejados nos rios, principalmente na parte norte do Brasil, né? Lembrando aqui, ó, nesse caso aqui você tem os vapores de mercúrio, que são os principais contaminantes. Esse mercúrio que fica na atmosfera, no ambiente, acaba sendo lavado pela chuva, que é bastante intensa na parte norte do Brasil, na floresta, e acaba sendo levado para rios, certo? O próprio mercúrio que ele acaba tentando não perder mercúrio no rio, mas independente disso, a hora que ele queima, ele vai acabar produzindo vapores que vai para lá, certo? Então esse mercúrio vai assumir uma outra forma, não só dos vapores, ele vai virar metilmercúrio, que é o composto que é mais facilmente absorvido pelo corpo. Então as bactérias convertem esse mercúrio metálico em metilmercúrio. Com isso, existe toda aquela cadeia de magnificação que a gente viu lá, do fitoplâncton, zooplâncton, os peixes comem isso, outro peixe come isso, o ser humano vai lá, pesca o peixe e acaba absorvendo mercúrio e acumulando. Então aqui tem alguns exemplos, né, de alterações decorrentes desse consumo desses alimentos contaminados. Então desde doenças cardíacas, problemas reprodutivos, falência renal, porque a associação do mercúrio com bases moles, certo? E o raio do mercúrio ele consegue substituir outros metais essenciais do corpo. Um fato preocupante também é o problema das crianças, né, gestantes que consomem ou que acumulam uma alta dose de mercúrio no corpo, acabam produzindo crianças com problema de retardamento no aprendizado, déficit de atenção, cegueira, né, e até paralisia cerebral, dependendo da dose. Porque o mercúrio age principalmente nas selenoenzimas. O que são as selenoenzimas e por que elas estão envolvidas com esses sintomas, inclusive diretamente ligado à doença do chapeleiro louco. O mercúrio, como eu disse, o cátion, né, é um ácido mole, então ele tem preferência de coordenação com bases moles, certo? Duas bases moles que estão presentes no sistema biológico humano são as bases que contêm selênio e enxofre. No caso especificamente, as selenoenzimas. Selenoenzimas elas têm um papel de antioxidantes, de reforma de antioxidantes, certo? Então ela é o antioxidante do antioxidante. E no caso especificamente, as vitaminas C e E são os antioxidantes que serão reduzidos, né, depois pelas selenoenzimas. Então, as selenoenzimas, aqui tem uma lista mais ou menos da representação dela, GPX1, GPX4. A função dela é remover peróxidos, né, usando os grupos de tioninas ou que tenham os tióis aqui. Elas estão presentes nas células gliais, na microglia, né, nos astrócitos ativados e nos neurônios. Isso daqui tudo é tecido neural, nervoso, digamos, no cérebro e nos neurônios. Tá? Neurônios, lembre-se que você não tem só no cérebro. A TR1 é manter a tirodoxina no estado reduzido, que é um hormônio da tireoide. Então, a ideia é diminuir os problemas neurais ligados justamente ao tubo neural. Essa CLP, né, é um transportador antioxidante. Ela é o transportador de selênio, que transporta ela tem a localização nos neurônios, nos astrócitos e nas células epidemais. Então, a presença concentrada no sistema nervoso faz com que seja muito sensível a deterioração desse sistema se essas selenoenzimas não estiverem presentes. Então, a ideia da selenoenzima é o seguinte: você tem um antioxidante dentro do neurônio, que é a vitamina C e a vitamina E, que ela é atacada, por exemplo, por peróxidos produzidos no próprio metabolismo, e essas vitaminas aqui, as moléculas precisam ser reduzidas novamente. Quem faz a redução são as selenoenzimas. E aí, de novo, a sua vitamina está lá pronta para manter o ambiente do neurônio ou qualquer sistema do tecido nervoso lá, sem oxidantes, sem coisas que vão atacar as estruturas das células, tá? Ou levar à morte celular programada. Então, para você produzir selenoenzimas, você pode partir da serina ou da própria cisteína. A serina vai ser convertida em cisteína pela substituição de um oxigênio
por um enxofre. Então você troca uma hidroxila por um grupo tiol. E depois esse grupo tiol aqui, certo, vai ser substituído por um selênio. Tanto enxofre quanto selênio são bases de Lewis. Quando você tem isso daqui é chamado selênio-cisteína. Ela é a base para você produzir o aminoácido que é utilizado para produzir as selenoenzimas, que são estruturas mais complexas. Tá? Quando você tem mercúrio, o que acontece? Ele se coordena ao selênio, antes de chegar ao selênio aqui, ou ele bloqueia esse sítio aqui de ligação do enxofre para ser substituído pelo selênio. Então ele faz de dois modos. Ele bloqueia a conversão da cisteína em seleno-cisteína, ou ele diminui a disponibilidade de selênio para ser colocado aqui para formar a seleno-cisteína. Então você diminui a disponibilidade para a síntese dessas selenoenzimas, né? E por que ele faz isso? Porque ele tem a preferência para se coordenar nesses grupos aqui, e a característica, como eu já disse, é que ele vai substituir um ácido duro, que é o H que vai sair, por um ácido mole, que seria o mercúrio. Não é só o mercúrio que faz isso. Qualquer um que tenha a característica de mercúrio, por exemplo, chumbo e cádmio, também que são semelhantes, também vão ter esse efeito, certo? Mas depende um pouquinho da química do chumbo e do cádmio para ele chegar. Percebe-se muito que o mercúrio tem uma afinidade muito grande, né? Provavelmente pela maneira como ele é transportado e absorvido, que é um pouco diferente do chumbo e do cádmio, justamente pela química ser um pouco diferente, mas o que conta aqui é a carga e o raio e a polarizabilidade, são semelhantes, então eles conseguem ter essa interação. O mercúrio, o chumbo e o cádmio, eles atravessam a parede celular porque eles são confundidos, por exemplo, com cálcio ou outros tipos de metais que tenham carga e raio semelhantes, porque as proteínas selecionam principalmente pela carga e pelo raio. Então ele acaba chegando lá e o efeito especificamente aqui, quando você acumula, acaba interrompendo esse processo de oxidação, certo? Então a ideia das selenoenzimas, como eu disse, é proteger as células de estresse oxidativo pela formação dessas espécies reativas, né? Como consome-se muito oxigênio no sistema nervoso, você produz muitas espécies reativas, que é principalmente a formação de peróxidos ou radicais superóxidos, né? Oxigênio com elétron em excesso. Então você vai ter, se você não tem as selenoenzimas, se você não tem selênio, você não produz selenoenzimas, aumenta a degradação do neurônio e com isso você leva doenças mentais e motoras. Uma das maneiras de tentar minimizar isso, né, você tem formas agudas e crônicas. No caso da forma aguda, principalmente, é a administração intravenosa de seleneto, é o selênio 2, que aí você aumenta a concentração de selênio e a ideia é ultrapassar a concentração de mercúrio, ou do outro metal que tenha qualquer um associado. Então aí você acaba voltando a ter disponibilidade para essa síntese aqui, quando é o caso só de falta de selênio. E ela é principalmente usada, a ideia, justamente para pacientes contaminados por mercúrio e cádmio, como eu disse. Nesse sentido, como foi mostrado, a principal fonte, né, que a gente sabe de assimilação é a alimentação de metais pesados, principalmente a assimilação de metais pesados. Eu disse um exemplo que ocorre principalmente na região norte do Brasil. Entretanto, a gente não está livre disso. Aqui é um artigo, um trabalho que foi feito e publicado nessa revista internacional de agricultura e química de alimentos, sobre a concentração ou a contaminação de chocolates comercializados no Brasil com cádmio e chumbo. Foi feito pelo pessoal da Unicamp, do Instituto de Química da Unicamp. Então, a conclusão deles, eles pegaram e avaliaram mais de 30 amostras de chocolate aqui no Brasil e eles se preocuparam em relacionar, como eles sabem, a gente sabe que a principal maneira de você retirar metais pesados de um solo contaminado, de rios, é através do vegetal, principalmente, né? O animal também faz isso, mas inicialmente é através dos vegetais também. Então, os vegetais têm uma capacidade grande de absorver e acumular metais pesados. E um exemplo disso é o cacau. Então, o cacau do Brasil, boa parte, 70%, se não me engano, deles são importados, e você não tem controle das regiões da contaminação, do controle de qualidade lá daquela região. Mesmo aqui no Brasil, isso às vezes não tem controle. Então, eles perceberam o seguinte, que quanto maior a concentração de cacau, ou seja, quanto mais o chocolate escuro, né, mais
maior concentração de cacau, que vai de 34% a 85% aqui no Brasil, maior a concentração desses íons. Então, aqui a concentração de cádmio em nanogramas por grama, né, ela vai aumentando linearmente. Então, enquanto você tem aqui em torno de 20 nanogramas para 40%, mais ou menos, que é próximo da maioria dos chocolates no Brasil, quando você vai para uma maior concentração, você mais do que dobra, certo? Ou dobra principalmente. E aqui é o de chumbo, a mesma coisa. Então, essa relação é importante porque é cumulativo, você não elimina esses metais. Então, quanto mais você consome, mais você acaba acumulando isso e pode ter problema. E o problema maior, né, não é nem tanto no adulto que ele tem uma massa maior, são crianças. Então, as crianças que estão em fase de desenvolvimento, principalmente do sistema neurológico, elas podem ser muito mais afetadas desse consumo. Isso, obviamente, não é para você parar de comer chocolate, mas é para perceber o quanto que essa cadeia, esse ciclo, né, a gente está inserido nele. Independente de você ouvir que a notícia é lá do norte, aqui também a gente tem esse tipo de coisa. E sempre relacionado a essa coisa da interação. Por que, que o metal acaba acumulando e com quem que ele vai interagir? Então, a base é a química de coordenação, certo? E essa ideia de você relacionar, olhar para o ligante, para a molécula biológica agora como ligante, classificar ela como um ácido ou base de Lewis, ou um ácido e base Duro-Mole de Pearson. E com isso você pode ter noção de onde ele vai atuar. Que a gente encerra essa inorgânica por aí, essa segunda parte, e espero que a gente se encontre mais lá para frente. É isso, até lá.